faço para manter a minha luz acesa? Nosso estudo será sobre isso hoje. Estamos no último texto de Emmanuel, ainda no livro O Evangelho por Emmanuel, evangelista Mateus. Ficaremos nesse livro por um bom tempo, diga-se de passagem. Mas estamos no último texto do capítulo 5, versículo 15. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. E o título do texto de hoje é A Candeia. Vocês vão encontrar esse texto, tanto nesse livro que eu acabei de mostrar, como na revista Reformador, de setembro de 1952, página 207. Coloquem no Google que vocês também vão conseguir localizar essa revista. A candeia. A candeia luminosa, acima do velador, não é somente um problema de verbalismo doutrinário. O que é a candeia? Vamos relembrar. A candeia é como se fosse... Era um dispositivo que era utilizado antigamente, não existia energia, né? Então eles precisavam colocar azeite nessa candeia e colocar fogo para ela ficar acesa. Só que eles precisavam colocar num lugar mais alto para ela poder iluminar todo aquele lugar que ela estivesse, certo? Isso é uma candeia. Mas aqui o problema não é só que o Emmanuel diz, não é somente um problema de verbalismo doutrinário. A pergunta é, e vamos imaginar então a nossa candeia, a nossa luz. Essa candeia, para ela poder ficar acesa, ela precisa de um combustível e de oxigênio. E o que eu faço para manter a minha luz acesa? Qual é o combustível que eu uso para manter essa minha luz acesa? Vocês já pararam para se pensar? Que missão estamos desempenhando entre os homens na nossa casa? Porque as nossas missões, elas são pequenininhas ainda. Porque a gente ainda não dá conta de muita coisa, porque estamos em fase de melhoria, de transformação, e tudo bem. Mas vocês já pensaram qual que é o seu papel dentro da sua família? No seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos? Como que você mantém essa sua candeia acesa? Claro que as nossas convicções públicas revelam um pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançava raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. Tudo aquilo que a gente vivencia diariamente e que a gente expõe, revela de forma muito aberta tudo aquilo que nós pensamos. Mas o ensinamento do Cristo lançava raízes mais profundas ainda no solo do entendimento. A lâmpada acesa da lição divina, o que Jesus aqui ele quis falar, é antes de tudo o símbolo do nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. Emmanuel, de novo, nos traz a proposta de ação, nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência, no nosso dia a dia. Que exemplo que nós estamos dando? Que exemplo que nós estamos sendo? Será que a nossa candeia ela está sendo um fósforo que você risca, ele fica aceso 10 segundos e apaga? E se tiver conseguindo ficar 10 segundos, tá ótimo. Então, como nós podemos fazer para que ele fique aceso mais tempo? Essa é a pergunta. Qual o combustível que nós vamos colocar para alimentar a nossa candeia e ela ficar cada vez mais acesa, aumentar cada vez mais a abrangência de onde ela vai atingir com a luz dela? O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Quem aqui já não passou por um momento difícil? E você se lembrou dos ensinamentos de Jesus? Dos ensinamentos espíritas nesse momento difícil, para tentar passar de uma forma melhor por eles? Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Ao invés da gente se sentir melindrado, ofendido, vamos tentar colocar o perdão em ação. Essa é a proposta. Vamos acender a luz do perdão. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Nesses momentos de dificuldade, ao invés da gente fugir, a proposta é: vamos enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado com coragem. Por mais difícil que seja, vocês podem ter certeza, vocês nunca estão sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre vamos receber o auxílio espiritual
como daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente não consegue entender, mas se a gente tiver a tranquilidade, parar, fazer uma oração, pedir ajuda, talvez aquilo a gente consiga entender. Nós não vamos remover às vezes a dificuldade, porque nós precisamos passar, mas nós vamos aprender a passar por ela. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento da tua fé no pantanal do desânimo. Ora, se a provação dolorosa chegou até nós, por que nós vamos enterrar a nossa fé? Esse é o momento da gente exercer a nossa fé, aquela luz que os ensinamentos de Jesus trouxe para nós. Esse é o momento, é justamente isso. Mas como que nós vamos manter a nossa candeia acesa, a nossa luz acesa nesses momentos tão difíceis? Se foste tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. É normal a revolta, eu sei que é normal. Mas vamos tentar não arremessar a nossa esperança para a indiferença. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Jesus, nem quando ele estava na cruz, com uma coroa de espinhos, ele mostrou uma atitude diferente do que ele viveu a vida inteira. E olha que Jesus nem pediu para a gente ficar em momento nenhum na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. As nossas provações são muito menores. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Quantas vezes não somos colocados em situações que a gente sabe que nós não fizemos isso, que ele fala da calúnia. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ficar revoltado? Vamos tentar nesse momento manter a calma, por mais difícil que seja, ficar em oração, vigiar o nosso pensamento, que tudo passa. Maria ensinou, tudo passa. Se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Emmanuel aqui ele está trazendo exemplos efetivamente de momentos difíceis em que todos nós passamos, mas não é por conta desses momentos que nós vamos nos tornar pessoas azedas, vamos dizer assim, que vai sair e vai descontar tudo isso nos outros. Não, vamos tentar nesse momento fazer a nossa luz aumentar, o teu valor espiritual. Vamos fazer o nosso valor espiritual de tudo aquilo que a gente estudou, colocá-lo em prática. Faze a tua viagem na terra, que é essa nossa encarnação, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina. Sempre Jesus nos conduzindo, nosso exemplo, nosso modelo e guia. De cabeça erguida, na fidelidade à religião do dever bem cumprido. De consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Emmanuel, quando Chico estava entristecido, ele sempre levava Chico para trabalhar na periferia de Uberaba, para ele verificar a situação das outras pessoas e ajudar essas outras pessoas. Por quê? O trabalho, ele sempre ajuda. Então, ao invés da gente alimentar uma revolta, da gente apagar a nossa luz, deixar ela bem fraquinha, por que não trabalhar? Por que não a gente partir para cima, ir para o trabalho, ajudar? Porque nós vamos perceber que, de repente, aquela dificuldade passou, aquele momento não existe mais e nós estamos lá, trabalhando. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los. A gente precisa aprender a usar aquilo que a gente tanto estuda, que a gente aprendeu. Mas a gente aprende a usar como? Colocando em prática, trabalhando. Então, não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los, a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo. Porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz seja o teu prêmio, entre os homens adquirirás na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Por mais que a gente faça aquilo que, de acordo com o que a gente estudou e a gente ganhe a reprovação, continuemos. Porque nós sabemos já, a gente já tem um discernimento aqui do que é certo e do que é errado. E não é porque os outros
vão nos atacar, não vão concordar com aquilo que nós estamos fazendo, que nós vamos modificar. Não. Sejamos seguros dentro daquilo que nós estudamos, do nosso posicionamento. Sabemos que é o certo. Vamos manter. Mesmo que isso às vezes afaste as pessoas, que as pessoas nos critiquem, porque a gente sabe que é o certo. E essa convicção espírita, essa convicção que Jesus nos deixou, não é no momento da dificuldade que eu vou mudar de opinião. Eu tenho que sustentar tudo aquilo que eu aprendi, por mais difícil que seja. E lembre-se, nunca, mas nunca, estamos sozinhos. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas nunca estamos. Nesse momento, façamos uma oração, vamos deixar que o nosso sentimento realmente se eleve à espiritualidade amiga, a Jesus. Vamos usar a bússola do amor. Se a gente se sentir perdido, usa a bússola do amor, abre a sua bússola e pense como que Jesus faria isso, porque Jesus sempre agiu com amor. Ele nos mostrou o que é amar, de uma forma que nós não conhecíamos até então. O que o amor faria nesse momento? Mesmo que a pessoa não te devolva esse amor, porque o que a gente precisa fazer é aprender a agir com amor e não esperar o amor do outro. Façamos isso da nossa parte, coloquemos em prática tudo aquilo que nós estudamos, porque amanhã nós poderemos dormir com a cabeça tranquila no travesseiro que estamos colocando em prática, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Façamos a nossa luz brilhar nesses momentos difíceis que às vezes a vida nos chama. Lembremos os exemplos de Jesus, que sempre exemplificou o amor. Tentemos colocar isso em prática. Essa é a proposta, para que, através do amor, a nossa luz sempre permaneça acesa. Se você já consegue colocar em prática tudo isso dos ensinamentos, se você consegue manter a sua luz acesa, mesmo nos momentos mais difíceis, nos conte seu exemplo, nos conte como você está fazendo isso, para que todos possam também aprender um pouquinho mais. E não se esqueça de nos seguir nos nossos canais. Até o próximo estudo.